Você sente essa dor, não sente? Essa pontada de que algo está errado, bem aqui, no meio do peito. Você tenta ignorar, tenta preencher com trabalho, com conquistas, com a próxima meta. Mas ela não vai embora. É uma culpa silenciosa, quase invisível. Uma vergonha que te sussurra que você não é o suficiente, que você está repetindo os mesmos erros, especialmente com aqueles que você mais ama. Eu conheço essa dor. Conheço muito bem. Meu nome é William. Tenho 77 anos. E levei quase a vida inteira para entender uma coisa simples, mas devastadora: a culpa que você sente por repetir os erros do seu pai. Eu senti. E eu quero te dizer, é possível parar. Não sou um especialista, não tenho diplomas pendurados na parede. Sou apenas um homem que viveu, que tropeçou, caiu, se levantou e, em algum momento, finalmente viu a verdade. Essa verdade não veio de livros, veio de cicatrizes. Veio daquele vazio que não se preenchia, não importa o quanto eu tentasse. E veio, principalmente, daquele olhar nos olhos dos meus próprios filhos. Nós, homens, somos mestres em carregar fardos invisíveis. Acreditamos que temos que ser fortes, provedores, imunes a qualquer fragilidade. E nesse processo, esquecemos de sentir asterisco. Você se esforça, conquista, e ainda assim, tem um buraco aqui dentro. Um vazio que te persegue. E o pior, você vê nos seus filhos um reflexo do que você mais temia ser, ou do que você mais temia que eles sentissem. Você se vê repetindo palavras, gestos, silêncios que você jurou nunca repetir. E essa culpa, essa vergonha de não conseguir ser diferente, te consome por dentro. É uma dor sem nome, mas é real. Meu pai, ele não batia. Nunca levantou a mão, mas era como se eu não existisse. A TV era mais importante. O jornal, o trabalho. Eu, criança, ficava observando ele do canto da sala, esperando um olhar, uma palavra de reconhecimento. Nunca vinha. Eu lembro de uma tarde, devia ter uns 8 anos. Meu pai estava lendo o jornal, a caneca de café ao lado. Eu tinha feito um desenho de um barco, todo colorido. Cheguei perto, estendi o papel. Ele olhou por cima do jornal, fez e voltou a ler. Não olhou para o desenho, não olhou para mim. Naquele dia, eu aprendi. Aprendi que para ser visto, eu tinha que fazer algo extraordinário, algo que quebrasse a barreira do jornal, da TV. Ser quieto não bastava. Ser eu não bastava. O amor, ou a atenção, era condicional à performance. Então, eu comecei a correr. Correr atrás de notas altas na escola, de ser o melhor no esporte, de ter o emprego mais promissor. Eu achava que cada conquista seria um tijolo para construir a ponte até o olhar do meu pai. Ou, pelo menos, até a minha própria sensação de valor. Eu conquistei tudo que um homem podia querer. A empresa que fundei, a casa grande com piscina, o carro importado na garagem. O relógio caro no pulso. Aos 50 anos, eu era o que chamavam de homem de sucesso. No topo, eu olhei para baixo e não senti nada. Absolutamente nada. Um vazio imenso, um eco oco onde deveria haver satisfação. Aquilo que eu achava que preencheria, só deixou um buraco ainda maior. Eu tinha o reconhecimento de todos, menos o meu próprio. A aprovação externa não conseguia calar a voz interna que ainda sussurrava: você não é o suficiente. E então, como um espelho quebrado, eu vi o mesmo padrão se repetir nos meus casamentos, nas minhas amizades, e o mais doloroso de tudo, nos meus filhos. Eu estava lá fisicamente, mas a minha mente, o meu olhar, estava sempre em outra coisa. No trabalho, nas minhas próprias conquistas, na busca incessante por mais. Eu repetia o silêncio do meu pai, a ausência de olhar, a falta de uma pergunta genuína sobre como eles estavam, o que eles sentiam. A culpa de ver o olhar dos meus filhos, que eu tanto amava, buscando algo em mim que eu não sabia dar, exatamente como eu buscava no meu pai, me corroía. Era uma dor que eu não conseguia nomear, mas que sentia em cada fibra do meu ser. Eu tive amigos que morreram correndo atrás do próximo milhão, do próximo reconhecimento. O João, por exemplo. Um dia, aos 70 anos, ele me ligou, exausto. William, ele disse, eu tenho tudo, mas não tenho nada. E meus filhos, eles me veem como um banco, não como um pai. Nunca pararam. Continuaram naquele ciclo vicioso, acreditando que a próxima grande coisa finalmente preencheria o vazio. E a cada passo, mais longe ficavam da presença real, da conexão que realmente importava. Mas também vi outros, homens que, como eu, um dia pararam. Viram o estrago que essa busca incessante causava. E decidiram que não queriam mais carregar aquela dor, nem passar adiante.
Meu amigo Pedro foi um deles. Pedro, um homem que também foi um empresário de sucesso, um dia fechou a empresa, não vendeu, fechou. E começou a passar as tardes no parque com os netos. É a primeira vez que me sinto vivo, William, ele me disse, é a primeira vez que me sinto suficiente asterisco. Foi quando comecei a entender. Suficiência não é ter tudo. Não é acumular. É ser o suficiente. É entender que a sua presença, o seu olhar atento, a sua escuta sem julgamento, é mais valiosa que qualquer troféu ou conta bancária. É dar aos seus filhos aquilo que você nunca teve, a certeza de que eles são vistos e amados, não pelo que fazem, mas pelo que são. Pela simples e pura existência deles. É a liberdade de não precisar provar nada a ninguém, nem a si mesmo. É a paz de finalmente estar em casa, dentro da sua própria pele, com as pessoas que você ama, sem a necessidade incessante de preencher um vazio que nunca existiu de verdade. Você tenta preencher esse vazio com trabalho, com bens, com a próxima meta. Mas é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, ele nunca vai segurar a água. O medo de não ser o suficiente, de não ser amado, de não ser visto, esse medo, aprendido lá atrás, na infância, é o que te move. É a força que te empurra para essa busca incessante e vazia. Esse medo te faz acreditar que você precisa ganhar o amor, a atenção, o reconhecimento. E te impede de simplesmente dar e receber de forma incondicional. Ele te paralisa na repetição. É esse medo que te faz repetir, sem querer, o ciclo que você tanto detesta. O abandono, o silêncio, a ausência, a falta de olhar. E a culpa que vem com isso, ela é pesada. Mas você não é seu pai. Você não precisa repetir a dor. Você não precisa carregar essa culpa de não ter sido o que não sabia como ser. Você pode parar de sentir essa culpa hoje. Agora, o primeiro passo é apenas ver o que aconteceu. Não para se julgar, não para se chicotear, mas para entender. Entender que você fez o que sabia fazer, com as ferramentas que tinha. E depois, virar-se para quem importa. Para seus filhos, para sua esposa, para seus amigos. E simplesmente estar lá, sem agenda, sem performance, sem a necessidade de preencher expectativas. Apenas estar, ouvir, olhar nos olhos, perguntar, como você está, e realmente esperar pela resposta. Oferecer sua presença, que é o maior presente que você pode dar. A culpa só existe enquanto você acredita que não pode mudar. Mas você pode. Você pode ser o homem que você sempre quis ser para seus filhos. O homem que você precisava ter tido. Se isso ressoou em você, se você sentiu essa dor que eu descrevi, talvez algum amigo, algum irmão, algum colega também sinta. Talvez ele esteja lutando com a mesma culpa, o mesmo vazio. Compartilhe este vídeo com ele. Ele pode precisar ouvir isso hoje. Ele pode precisar de uma permissão para parar de correr, para parar de se culpar e, finalmente, para começar a viver e a amar de verdade.